Paulo Henrique hoje colocou uma parte lá falando sobre Noé, né? Que ele em tudo foi obediente ao Senhor. Fez tudo conforme Deus orientou. Eu fui e coloquei exatamente algo nesse sentido, né? E apesar de o que ele estava fazendo ser tudo contrário, ele estava de encontro a tudo no momento. Ninguém fazendo aquilo, é uma coisa totalmente chamada de louco até e tal. Mas ele fez assim mesmo. Mas ele fez. Ele abraçou. Então, assim, são situações assim, eu creio que para nós, Ronaldo, pelo menos para mim, é motivador. Fico muito feliz de ouvir você. Eu sei também, imagino, né? Eu imagino as suas lutas. Eu sei diferenciar claramente, até pela formação administrativa, eu sei diferenciar a responsabilidade sua, né, e a responsabilidade da minha posição como colaborador. É bem maior, então, com certeza, a, a, as dores de cabeça também, eu imagino que ou tentam, né, ser maior, mas é como você disse, tudo a gente faz. Uma vez eu falei para meu pai, eu tenho oportunidade de trabalho no Piauí, eu estou indo para o Piauí, vai ser assim, vai ser assado e tal, e ele disse, engano seu, você não está indo nada para fazer nada disso, isso aí vai ser apenas um meio, o foco seu vai ser lá para agradar ao Senhor, você está indo para agradar ao Senhor, e eu nunca esqueci isso. Então, não importa por onde eu fui, eu sempre tive isso na minha mente. Eu estou indo para lá e as pessoas pensam que eu vou lá servir para fazer isso, fazer aquilo, que acham que eu entendo. Esse conhecimento que eu tenho, pouco conhecimento que eu tenho, vão servir, João, mas o meu propósito maior é servir ao Senhor. E cada vez mais que o tempo foi passando, com as dificuldades que surgiram no meio do caminho, né? Todo o aprendizado, amadurecimento, eu vejo, e isso foi mudando, a cabeça foi pensando mais corretamente, né? Eu fico olhando e dou risada até de tudo quando começou, assim, quando eu me afastei, comecei a procurar me virar por minha conta, eu fico rindo quanto era imaturo, quanto não tinha entendimento, e em tudo esse caminhar, o quanto o Senhor foi cuidadoso para comigo, quanto ele me preservou, quanto que ele me ajudou, quanto que ele esteve ali dizendo, não temas, eu sou contigo, sou a Deus da tua justiça e não temas. E por muitas experiências, muitas histórias, até da minha própria vida mesmo, chegar num momento difícil, mas ultrapassei. Então hoje, Ronaldo e meus amados irmãos, hoje é incomparável. São momentos assim de grande alegria, de um agradecimento constante, né, por tudo que o Senhor tem feito. Essa paz que sinto em minha alma, né, essa paz que a cada dia mais tem entrado cada vez mais no meu lar, tem retirado as dificuldades, o quanto eu estou aprendendo a saber esperar no Senhor, a descansar no Senhor, que Ele está o tempo todo trabalhando isso na minha vida e agora na vida da Emília, na vida dos nossos filhos, exatamente porque Ele quer ser um conosco. E não adianta, toda vez que eu me agito e fico com ansiedade e quero ser o que eu não sou, aí atrapalha. Aí eu não consigo mexer direito o angu e fica cheio de caroço. E é preciso aprender a descansar no Senhor, esperar no Senhor, saber o tempo certo de agir e, apesar de estar tudo contrário, você sabe que em tudo o Senhor está presente, está cuidando e Ele tem uma solução para tudo. Então, assim, hoje é maravilhoso. Estava aqui com a mamãe conversando antes da reunião e ela pegou alguns hinos e ela lembrou de um hino em que as meninas cantavam lá no orfanato Vale do Senhor e ela se emocionou. Por quê? Porque
sabe, o quanto foi prazeroso, o quanto que ela reconhece, ela é grata ao Senhor por aqueles momentos em que o Senhor esteve ali, orientando, dando sabedoria, e foram momentos inesquecíveis que nos conduz hoje a estarmos aqui muito alegres, felizes, sabendo que é o que está proposto para nós, é aquilo que está diante de nós, é que é maravilhoso, porque Cristo, como cabeça, nos orientando, nos dirigindo os passos, os nossos olhos para onde devem estar fixos, isso que é maravilhoso, isso é que traz essa esperança, essa certeza, sabe? Não é nem uma esperança, é uma convicção de que somos mais do que vencedores, de que somos realmente a luz do mundo, de que somos a força é, do próprio El Elyon, está preparada já para agir contra tudo, né, que for de encontro à sua vontade. Somos nós, um povo que está sendo levantado, o seu povo está sendo levantado para reger juntamente com ele as nações, com cetro de ferro, por fim a toda essa iniquidade, toda a maldade que há no mundo. São outras formas de olhar as coisas. Né? Uma coisa assim que, aproveitando, né, essa linha de verbalização sua e minha aí, Anselmo, o que é importante é nós nos enxergarmos na mesma posição espiritual. Porque a posição humana, ela é relativa, né? Porque passageira. Hoje eu estou empresário, né? E você está como colaborador. Mas eu não sou empresário. Você não é colaborador. Perfeito. Você está, né? E esse verbo, né? Eu estou, é diferente do eu sou. Vocês colocaram lá o eu sou, né? Eu sou o que eu quiser ser, né? É muito forte essa postura divina, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, é bem diferente, né? E eu tenho praticado, né, justamente essa necessidade de verbalização desse verbo da maneira que é, né? Então, humanamente falando, eu estou praticando estar. Eu estou empresário, né? Eu ainda estou pecador. Eu não sou pecador, eu estou pecador, né? Eu estou ainda, né? Então tem algumas coisas que é estar e não ser, né? Agora uma coisa é certa, a minha essa postura, né, de você ser determinado, né, e a verbalizar, né, eu sou coparticipante da natureza divina. Opa, essa eu quero falar sempre, tá? Eu sou a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. E isso eu também quero falar, percebe? Olha bem como é que muda todinho. Agora, o que acontece? Existe um nivelamento no nosso organismo que faz parte do corpo de Cristo multimembrado. Organismo esse, né, família Emmanuel, né, vamos colocar assim. Então, as nossas trincheiras, né, nessa nossa luta espiritual, né, e o prazer que nós temos dentro, né, dessa trincheira, que é a nossa reunião semanal aí, para mim é prazeroso estar junto com vocês. Claramente, né, Anselmo, as revelações que têm vindo para nós, como coparticipantes desse organismo vivo de Cristo Jesus, ela nos nivela, ela nos coloca na mesma postura. Então não tem, né, responsabilidade maior ou menor, né? Nós temos a responsabilidade da promoção, né, da natureza de Cristo sobre a face da terra. E isso nos iguala, né? Isso nos coloca todos nós na mesma porção espiritual, né? E nós temos que nos conhecer segundo, né, em primeiro lugar, segundo o sangue do Cordeiro. E em segundo lugar, segundo a natureza de Cristo, né? Porque
Se nós não nos enxergarmos conforme o Pai nos enxerga, né, que neste momento ele nos enxerga segundo o sangue do seu Filho, né, porque a única forma dele ser reconciliado, né, conosco e nós com ele, né, tirando a inimizade que existia por causa do nosso pecado, e enquanto nós estivermos ainda imperfeitos, é dessa forma que El Elyon está nos enxergando, porque do contrário, sobra somente juízo e condenação, tá? Então, nós temos que primeiro nos enxergar segundo o sangue do Cordeiro. Agora, isso é algo muito profundo? Sim, claro, é algo muito profundo. Agora, o Espírito de Cristo Jesus tem nos levado a coisas muito mais profundas ainda, que é nos enxergar nele. Então, quando eu olho para vocês, eu tenho que enxergar Cristo, percebe? E isso nos faz transcender, né, a mesmice humana, né? Vamos colocar assim. Né? O que eu penso a respeito do Paulo de Garanhuns? Isso é irrelevante. O que Cristo manifesta no Paulo de Garanhuns? É isso que eu quero me relacionar com Paulo. Então, os problemas, os pecados, as faltas, as dores, isso, aquilo, outro, né, não são tão importantes quanto eu achar o Paulo em Cristo Jesus. Ou achar Cristo Jesus no Paulo. Entendeu? E essa situação, né, eu vou dar um exemplo agora que recentíssimo, né? Essa postura da Rivonete com relação ao seu livro, por exemplo, né? Ela nos colocou, né, na honra de estar junto com ela orando para a prosperidade desse evento, né? Então, o que acontece? Essa prosperidade virou responsabilidade sua, Anselmo. Virou responsabilidade minha. Virou responsabilidade do corpo de Cristo multimembrado para que as coisas realmente aconteçam da forma que está, né? E realmente, o que é que nós estamos querendo? Promoção da Rivonade? Não. Promoção da mente de Cristo que está em Rivonade. Promoção da mentalidade de Cristo que está sobre a Rivonade. Eu não li o livro. Agora, a natureza da Rivonade é a expressão de Cristo. Penso eu que o que está escrito ali tem que ser a expressão de Cristo. Tá? Aí o que acontece? Né? Primeiro detalhe que eu tenho orado, haja a mente de Cristo sobre a Rivonade. Porque aquilo que for expressado lá seja da natureza de Cristo. E não do que a Rivonade pensa aqui ou acolá, tá? E o que acontece? Na empresa também, a gente tem feito a mesma coisa. Várias e várias vezes eu pedi, né, para que o corpo estivesse junto comigo, né? Uma vez que aqui em Varginha já existia uma determinação, né, do Paulo, minha, de algumas pessoas, né, de alguns filhos meus, né, e tudo mais. Agora, o que acontece? Olha bem, eu estou falando algumas pessoas, percebe? E eu gostaria que todas as pessoas que estão envolvidas na empresa estivessem comprometidas com a empresa. Percebe? E isso ainda não acontece. Né? Que eu estava falando aqui, tem algumas pessoas aqui da empresa, que o ano passado conseguiram 3 meses de bombril. Né? Ou seja, trabalhou 3/4 do período. E se eu considerar um mês de férias, ainda dá menos de 3/4 ainda. Né? Então, ele come mais do que ele produz. Né? Tudo aquilo que ele produz, ele come e ainda deixa débito dentro da empresa ainda. Né? Então, são pessoas assim que a gente tem pensado e orado e pedido para que o Espírito de Cristo Jesus, né, ultrapasse o seu pensamento, porque o seu pensamento está limitado naquilo que, né, a natureza carnal fala para ela: olha, você tem direito disso. É seu,
né? A obrigação do fulano de tal com você é essa. Você tem que chegar lá e exigir que ele assuma a obrigação que ele tem para com você. Entendeu? Porque hoje é o que a lei fala. Não fala dos deveres, fala dos direitos, né? E isso não é de Cristo Jesus, a gente sabe disso, tá? Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, o nosso intento tem que ser o quê? Queremos ser a expressão exata do ser que Cristo é. Entendeu? Essa é a nossa busca. Então, nós estamos nivelados na mesma busca. Não tem ninguém, não tem maior, não tem menor, né? Então, se você tem o teu coração claro, sincero, diante de Cristo Jesus, o que você está buscando? Ser a expressão exata de Cristo onde você estiver, né? E além de ser a expressão, você ter a mente de Cristo para poder realmente ser a expressão exata de Cristo, né? Qual é o pensamento de Cristo a respeito de determinado assunto da tua vida? Então, essa é uma pergunta que eu me faço sempre. O que Cristo faria no meu lugar? É o que eu faço, é o que eu sempre me questiono. Essa atitude que eu tomei é a melhor atitude? Foi realmente honrado e glorificado o nome ou o Deus a quem eu sirvo? Né? Então, eu tenho me perguntado sobre isso aí. Tá? Agora, o que acontece? Tem horas que você se encontra numa maneira que você não vê muitos ombros para você apoiar, né? Eu não estou na empresa que você trabalha, Anselmo, então como é que eu posso te apoiar lá? Né? Então é difícil. Eu sinto que você deve se sentir às vezes sozinho ali dentro da empresa, sem um ombro para poder ombrear dentro da empresa com Cristo, né? Para poder manifestar Cristo dentro da empresa, né? E tem horas que eu sinto também sozinho, né? Me desculpe o Paulo de Varginha, né, que está lá diariamente comigo, né, mas tem hora que eu me sinto sozinho, tem momentos que eu me sinto sozinho, tem momentos que eu tenho que tomar uma decisão que mesmo que eu converse com o Paulo, com outro, eu me sinto sozinho para tomar aquela decisão, né? E eu tenho falado nas últimas semanas com o Paulo, né, aqui em Varginha, e tem verbalizado, né, nas nossas reuniões diárias, que são muito importantes para mim, né, uma situação. Não que eu esteja com medo, né? Mas eu tenho falado e verbalizado. O amor de Cristo lança fora todo medo. O amor de Cristo lança fora todo medo. Por que eu estou falando isso aí? Porque, claro, cada dia que passa, eu tenho visto que a intensificação da minha postura. Ou seja, eu vou ter que tomar decisões fortes na minha vida. Claramente eu vejo isso com muito mais clareza, com muito mais intensidade, né? Então, aí vê aquilo que você desconhece, a princípio, o primeiro sentimento humano é medo, né? O medo do desconhecido, o medo, né, de o que vai ser, como é que vai ser, né? Você nunca trilhou aquele caminho, quando vê você é obrigado a tomar uma decisão num caminho totalmente diferente daquilo que você tem tomado, né? Nós pegamos um empréstimo muito grande o ano passado, tá? E foi uma decisão assim, muito forte que nós tivemos que tomar. Mas aí eu estava pensando, em 95, eu tomei uma decisão sozinho, dentro da empresa, que eu comprometi todo o patrimônio da empresa, que era, eu dei à empresa como garantia de que eu iria fazer um teleférico em 90 dias. E se eu não fizesse um teleférico em 90 dias, eu perderia o patrimônio todinho, que vocês que estiveram aqui em Varginha, vocês viram lá. Eu perderia todos aqueles galpões, o terreno e tudo, tá? E foi uma loucura, entendeu? Só que foi uma loucura que eu tomei sozinho, né, comprometendo o patrimônio todinho da família, e tinha tudo para dar errado. O meu mentor, né, tecnicamente falando, né, falou: Ronaldo, você vai perder, já perdeu o teu galpão. Não existe fazer um teleférico em 90 dias. Só que, o que acontece? Eu tomei aquela decisão fruto de oração. De novo, não sou melhor do que ninguém, mas era o que eu tinha que fazer naquele momento.
E eu não tinha dúvidas de que era divinamente direcionado para eu fazer aquilo, né? E não cumpri com o combinado, porque a prefeitura, né, que me contratou atrasou a parte civil. E foi o tempo exato que eu precisava de fabricação de algumas peças, que eu não tinha o controle sobre elas. E levamos 105 dias para terminar um teleférico partindo do zero. Então, se isso não for um milagre, tá? Eu não sei o que poderia ser causado. Ou seja, dentro da minha vida, como engenheiro que sou, como fabricante que sou e tudo mais, em 1995, eu fiz um teleférico partindo do zero, sozinho, sem filho, sem nada, só a minha esposa me auxiliando, mas também na parte administrativa e não na parte técnica, porque ela não entende nada de teleférico, tá? Eu fiz um teleférico por 105 dias, tá? E não perdi o prédio, entendeu? Agora, isso, se não foi o Espírito de Cristo em mim naquela época, então eu não sei, né? Agora, claramente, eu sei que foi o Espírito de Cristo, né? E outra, está documentado, tá? Está lá na escritura do terreno, dos galpões lá, entende? Está lá bem claro. Se eu não entregasse, a prefeitura que me contratou iria assumir o meu prédio, tá? E depois ela me deu um documento falando que eu te entreguei, fui tudo certinho, beleza, né, que realmente é uma empresa idônea, né? E essa idoneidade, né, eu não recebi como uma chancela humana na minha vida. Eu recebi como uma chancela divina, né? Olha, você foi fiel, Ronaldo. Você realmente acreditou que eu poderia operar através de você, né? De novo, pessoal, eu não estou falando isso para vocês para o meu engrandecimento. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, tira isso do seu coração, que não é isso, tá? Só estou falando o seguinte: se alguém como eu consegue, alguém como você também consegue. Simplesmente isso. É somente uma postura diante de Cristo Jesus, diante do Deus que você serve, né? É para isso que você tem essa comunhão com Cristo Jesus, para expressar Cristo sobre a face da terra. Entende? Então não foi um milagre puro e simples, foi o quê? A manifestação de Cristo Jesus em mim, em um momento em que, humanamente falando, eu fiz uma loucura, né? Mas com uma paz de coração tremenda, né? Porque as coisas divinas são loucura para os homens, entendeu? Então, naquele momento, eu consegui enxergar que aquela loucura era algo divino, né? E eu já mostrei para o Paulo aqui, se vocês quiserem também, tá na escritura do imóvel lá da empresa, entendeu? E, e eu não recebi tudo. Tem mais essa ainda. A prefeitura tinha tudo a favor dela, nós entregamos e ela não pagou da maneira que tinha sido pago, que tinha sido concordado ali. Mesmo assim, também a gente não entrou contra essa prefeitura, tá? O importante é o seguinte: fui fiel a uma visão celestial. Fui fiel e naquele momento ali eu fui a expressão de Cristo. Percebe? Então a capacitação não foi porque eu sou um excelente engenheiro, não foi porque eu sou um excelente fabricante, não foi nada disso. Foi numa convicção de fé. É possível, eu estou em Cristo Jesus, nada me será impossível, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora, hoje, a minha luta não é mais individualmente falando. Hoje é muito mais fácil, porque toda vez que eu tenho um desafio, eu tenho colocado esse desafio diante de vocês. Então eu vejo claramente que as trincheiras onde eu sozinho caminhava, né, tá cheio de homens e mulheres de Cristo Jesus, tão bom quanto eu. Agora, o melhor ainda, tem gente melhor do que eu nessas trincheiras, entendeu? O que falta é uma convicção de que você é coparticipante de um corpo de Cristo multimembrado. Você é coparticipante de um órgão do corpo de Cristo, eu falei, né? Falei de um corpo, não, do corpo de Cristo. Agora, você faz parte de um organismo, que eu não sei ainda qual é o nosso órgão,
se nós somos fígado, se nós somos estômago, se nós somos. Então, é um órgão do corpo de Cristo. Tá? Nós somos, com a família Emmanuel, co-participantes de um órgão, de um organismo do corpo de Cristo multimembrado. Tá? E o que eu estou falando aqui agora é para chamar para vocês a eficácia desse organismo. Nós temos que estar zelando uns pelos outros. Nós temos que estar abençoando uns e os outros também. Nós temos que estar limpando uns e os outros, percebe? Então, nós temos que fazer as coisas acontecerem como esse organismo vivo, né? Se eu estou com uma energia sobrando, eu tenho que transferir essa energia para outra célula que está junto comigo. Se eu estou com uma energia faltando, eu peço que alguma célula que esteja, né, do outro lado venha e me socorra no meu momento. É o que a gente está fazendo. Então, coloque as suas demandas, porque eu tenho colocado as minhas demandas com vocês, diante de vocês, para, né, oração, para intercessão, para que aquilo que realmente seja da vontade de Cristo Jesus se estabeleça na minha vida. Né? Então, faça a mesma coisa. Ah, mas eu não sei o que, não sei o que. Não. Pode olhar no teu coração que você sempre terá uma demanda. Você sempre tem algo no teu coração que você está em luta. Então, já que você está em luta, né, nos honre com a possibilidade de estar lutando junto com você. Fale-nos da demanda que você realmente está fazendo, né, para que a gente possa, de alguma forma, ser co-criador com você, ser co-vencedor com você, ser co-determinador com você. Ou seja, fazer nada mais, nada menos do que o funcionamento do corpo de Cristo multimembrado. Seja qual for a sua demanda, entendeu? Porque é importante que a gente tenha conhecimento, né, do que se passa no coração uns dos outros. Porque com isso nós poderemos ser mais eficazes, tá? E lembrem do Baal Peor. Vocês lembram desse demônio ou não? Desse deus demônio? Baal Peor é um deus que o nome dele é Deus das Brechas. Ele entra onde tem divisão. Ele entra onde tem um sofisma. Ele entra onde tem algo que não seja coesão, né? Eu já falei para vocês do lance das batatas separadas, do saco de batata, né, que é a união, né, que as igrejas promovem, e do purê de batata, que é justamente onde Cristo quer nos levar. As batatas individuais têm as cascas que as, né, caracterizam como batata que é. Quando você coloca várias batatas dentro de um saco, elas continuam sendo batatas individuais, né? Elas continuam, né? A casca da batata separa uma batata da outra batata, tá certo? E o corpo de Cristo multimembrado não fala dessa forma, né? O corpo de Cristo multimembrado fala de você sofrer junto com o teu irmão. Agora, o que nós vamos sofrer como batata que somos? Né? Nós vamos ser esquentados no fogo das aflições. É o que está acontecendo. Fala para mim, quem é que não está passando por aflição aí? Levanta a mão. Eu vou te mostrar uma pessoa que está faltando com a verdade. Todos nós estamos passando, né? Faz parte da nossa natureza, né? Nesse aprendizado de ser Cristo sobre a face da terra. Agora, depois que foi fervido, foi cozinhado, nós fomos amolecidos aí pelo fogo das aflições, vem alguém ainda arranca doído ainda as nossas cascas, né? E colocando todo o nosso interior para fora, né? Isso também tem acontecido no nosso meio, né? Aí quando vê, não é bom ainda, não tá lá a batata Anselmo ainda, aí vem alguém com um garfo e espezinha o Anselmo e vai socando ele, vai macetando, vai macetando, só que não é só o Anselmo que está passando por isso. Todas as demais batatas do corpo de Cristo multimembrado também está passando por isso.
Entendeu? Então não tem ninguém maior, nem pior, nem está sofrendo mais, nem está sofrendo menos. Todos nós estamos passando pelas mesmas coisas. Afinal de contas, tem um único objetivo. Qual é o objetivo? O purê de batata que é Cristo Jesus. Que ele também passou por aflições. Entendeu? Ele também foi massacrado. Só que ele pagou o preço. Nós não pagamos o preço. Né? Ele, puro, pagou o preço das nossas impurezas. Entendeu? E outra, ele, único, passou sozinho esse sofrimento. Ninguém tinha como apoiá-lo. Ele pediu para que fosse tirado dele essas aflições. Mas mesmo logo depois ele já falou, não, mas não afasta de mim não, porque foi para isso que eu vim, entendeu? E se ele não passasse, né? Eu estou falando da vida dele, não estou falando de verter o sangue pelos nossos pecados, tá? Ele foi massacrado, porque a única forma da semente gerar outros seres semelhantes a ele é que ele morresse, e ele morreu, tá? Ele verteu sangue pelos pecados, e nós fomos remidos de todas as nossas transgressões, e morreu para que ele pudesse ser Cristo em todos os seus filhos que o Pai deu para ele, tá? Filhos por adoção, né? Agora, na medida em que você permite que a natureza dele em você faça uma transmutação genética, espiritualmente falando, tá? Aí é uma outra situação, tá? Você realmente vai estar contido nele, tá? Então, a primeira batata, né? Pura, imaculada, que foi amassada nas aflições foi Cristo Jesus. Agora, depois disso, as batatas ruins, perversas, malignas e de toda sorte de problemas humanos, né, estão sendo agora passados também pelas aflições, que isso é infinitas vezes menor do que as aflições que Cristo passou, né? Mas nós estamos também passando, nós estamos negando a nossa natureza, tá? E com essa negatividade da nossa natureza, nós estamos passando em Cristo Jesus, passando por uma transmutação genética. Né? Paulo falou bem claro, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo por fé, dedicado a servir ao meu Senhor, que é Cristo Jesus. E eu vou ousar falar uma coisa aqui. Qual de vocês não tem passado por isso no nosso meio? Se você não tiver passado por essa chama de aflição, talvez você não esteja realmente percebendo quem é Cristo na sua vida. Mas se você percebe quem é Cristo na sua vida, você sim está passando. Porque nada mais, nada menos de negação da tua natureza carnal e corrupta para que a natureza de Cristo possa ser expressada em você. Tá? Aí, meu amigo, não tem como distinguir a batata Ronaldo mais da batata Rivoneide, por exemplo, da batata Paulo Edson, da batata Anselmo, irmã Lourdinha, porque nós estamos todos nós massacrados, pisoteados para tornarmos nada mais, nada menos do que a expressão do purê de Cristo Jesus, né? E ser achado nele, tá? Agora, isso eu tenho prazer de falar por fé. Eu sou a expressão de Cristo sobre a face da terra. Se vocês conseguem me enxergar dessa forma, né, eu também consigo enxergá-los dessa forma, tá? E é por fé, entendeu? Então, ousadamente, nós estamos falando por fé que nós somos a expressão exata do seu ser sobre a face da terra. Então, se você é Cristo, você tem que ser nova criatura. Por ser nova criatura, você tem que ter os valores de Cristo, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, os valores de Cristo. E onde você estiver, você ser a expressão exata do ser que Cristo é. Entendeu? Então, esse é o desafio que nós estamos tendo aí. Onde você está, ser a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra, neste momento por fé. Até que a plenitude da divindade habite em você.
aí você vai falar bem claro, é a expressão da natureza, da plenitude de Cristo acontecendo, de fato. Como eu falei para vocês, fé tem prazo de validade. Enquanto você estiver exercitando fé, a plenitude ainda não é, tá certo? Agora, no dia que você perceber que você realmente é contido totalmente em Cristo Jesus, você não precisa de fé mais, precisa? Já não é mais por fé, é convicção, você está vivendo Cristo, né? E claramente eu vejo isso aí, por onde, né, eu tento fazer alguma coisa, né, eu só tenho uma vantagem, né, ao mesmo tempo uma desvantagem. Eu já vivi bastante tempo, né, então eu me considero não, eu infelizmente ou felizmente eu sou um dos anciãos agora, né, do nosso grupo, certo? O que acontece? Tem gente mais velha do que eu, algumas pessoas. Tem muito mais gente mais nova do que eu, tá certo? Me faz melhor? Não. Me faz pior? Também não, tá certo? Agora, me faz uma coisa. Eu tive experiências antes de algumas pessoas do nosso meio. Não, tem mérito isso? Não. Mas eu estou falando para você o seguinte, pessoal, funciona. Você andar com Cristo, funciona. Você reconhecer em todos os seus caminhos, funciona. Você é um servo. Quer ver bênção? Seja realmente, localize Cristo em todas as suas ações. Tudo que você for fazer, se você puder levar Cristo, faça. Entendeu? Tudo que você vai deixar de fazer, né, porque não honra Cristo, não faça. Coisa óbvia que eu estou falando aqui, né? É óbvio que é isso aí. Agora, nessa obviedade que eu estou falando aqui, seja a expressão exata de Cristo. Tá certo? Eu quero falar de algum tempo, né? Eu sou empresário de Cristo Jesus. Entendeu? Porque Cristo em mim expressa a sua plenitude. Então, como empresário que sou, eu sou empresário de Cristo Jesus. Mas eu não posso falar isso. Então, estou falando hoje, estou empresário. Porque para mim é muito mais fácil falar, eu sou cristão por fé. Eu sou a expressão de Cristo por fé. E pretendo levar cada vez mais em todos os meus caminhos Cristo. Bom, é isso. Bênçãos sobre cada um de nós aí nesse intento. Se vocês concordam, falem um amém. Se vocês não concordam, estou aqui para escutar. Amém. Amém, então. Amém.